Que maravilha! Eu quero aqui, antes de iniciar a nossa reflexão nessa manhã, eu quero trazer aqui algumas palavras, alguns avisos. E eu quero parabenizar a equipe de trabalho da nossa igreja. Deus seja louvado, vocês músicos, equipe de louvor. Deus seja louvado pela sua vida, Milena, adolescente, aí se colocando já no serviço do Senhor, a nossa juventude, a juventude da nossa igreja. Deus seja louvado pela nossa equipe de som, que está aí desde cedo, já equalizando o som, está lá em cima Gabriel Martins. Deus seja louvado pela sua vida, juntamente com o Ricardo. Deus seja louvado pela vida da Renata, da Bruna, estão ali na imagem. Deus seja louvado por aqueles que encontraram nos átrios do Senhor a alegria de estar servindo como levitas na casa do Senhor. Então, quero deixar aqui registrado como pastor dessa igreja, a nossa alegria, a nossa gratidão a toda essa turma que está trabalhando aqui a despeito de tantas lutas, de tantos pedidos, de tantas recomendações para permanecer em casa por conta de tudo isso. Deus seja louvado porque vocês estão aqui lutando e se colocando na brecha para servir ao Senhor. Também quero deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus pela recuperação dos irmãos aí que estão na luta, passaram pela luta da Covid. Denilson, André está aqui tocando com a gente, Patrícia, pastor Elton, Elion, Paulo, meu amigo Sérgio, lá do Rio de Janeiro, Serginho, mais conhecido como Serginho Michael Jackson. Legal, se recuperou aí da Covid, passou momentos difíceis, oramos pela sua vida aqui, Serginho. Deus te recuperou e por isso nós estamos agradecendo a Ele pela sua vida. Mas temos ainda outras pessoas que nós precisamos clamar, que é o Luciano, filho da irmã Dalva, está ainda na luta, está se recuperando devagar, mas está na luta aí com essa Covid. Pastor Adailson Nobre da Silva, Igreja Batista da Liberdade em Roraima. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, está entubado, uma situação muito difícil lá em Roraima. Vamos orar pelo pastor Adailson e orar também, e agradecendo a Deus também pela vida do pastor Manuel Neto, da Igreja Batista de Sião, se recuperou também da Covid-19, Deus seja louvado. Vamos continuar clamando, especialmente num dia em que o Brasil alcançou a triste marca aí dos 100 mil mortos, nós transmitimos aqui nossos sentimentos a todas essas famílias, clamamos para que o nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, logo isso passe e a gente possa voltar a viver uma vida normal, longe de tudo isso. Que o Espírito do Senhor, Paráclito, aquele que consola, esteja consolando o coração dessas mais de 100 mil famílias enlutadas. Igreja, mas hoje, tradicionalmente, dentro da nossa cultura, nós hoje temos o Dia dos Pais, né? Que maravilha. O carioca fala Dia dos Pais. Então, você que é pai, meus parabéns aqui pela sua vida. Agradecemos a Deus pela instrumentalidade que Ele deu a você, dando a capacidade de tocar essa família aí com todas essas lutas, com todas as dificuldades que nós temos hoje no nosso. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela nossa vida, Pai, Paizão. Deus seja louvado por sua vida. Eu queria, para a gente pensar hoje aqui sobre o tema, um pai especial. Nós vamos pensar hoje aqui na vida de José. Abra sua Bíblia em Mateus, sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18.
Mateus 1, 18 ao 25, nós vamos pensar em um pai especial à luz da vida de José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a concebeu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, porque ela é a espada, ó Deus, que penetra no mais profundo do nosso ser, ó Deus, nos revelando, ó Deus, o tamanho do teu amor, ó Deus, da tua graça, ó Deus, das tuas misericórdias. Pai, abençoa-nos, ó Deus, no entendimento desta palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Hoje, Dia dos Pais, nós temos falado aqui, anos após anos, todos os dias nesse domingo, palavras voltadas aos pais. E nós, como somos de uma igreja tradicional, evangélica, bíblica, cristã, nós costumamos dar muita ênfase ao pai biológico, à família nuclear. Mas hoje eu queria fazer um destaque nesse texto e falar especificamente para aqueles pais que estão tendo a oportunidade, o privilégio de cuidar de alguém que ele não foi, biologicamente falando, o responsável. São os pais adotivos, os padrastos, os pais que estão substituindo alguém por diversos motivos. Alguém que teve que se ausentar, alguém que já se foi, alguém que não conseguiu construir um laço de amor e de respeito e acabou se terminando o seu relacionamento e por muitas vezes, da própria justiça, ele precisou se afastar do seu filho, porque a justiça mandou que a guarda ficasse com a mãe. Isso era muito comum antigamente, hoje já tem mais a guarda compartilhada, mas independente do motivo, eu quero falar daquele que, como José, precisou assumir uma responsabilidade, precisou amar, precisou aprender a cuidar, diante de uma responsabilidade que a priori não era dele. Diante do quadro crescente de divórcios no nosso país, infelizmente, essa situação, ela está cada vez mais presente dentro da nossa sociedade. Pais adotivos, pais substitutos, homens que precisam tomar a frente de uma situação por força da circunstância, mas, acima disso,
por força de um amor, de uma responsabilidade, de um compromisso. A você, nós queremos hoje pensar como ser um pai especial, à luz da vida de José. E aí você que está em casa, você que está aqui hoje, e que é um pai biológico, está cuidando do seu filho mesmo ali, de sangue, vamos aprender com José, como podemos nos transformar ou melhorar a nossa paternidade, como nós podemos ser melhores pais, nos tornando, quem sabe, um paizão como José. Olha, eu estive durante essa semana pedindo, é comum, já expliquei isso aqui, nós que temos a responsabilidade de pregar todo domingo, quarta-feira, a gente está sempre buscando em Deus uma palavra para orientar, e Deus colocou no meu coração José. Fale de José, o pai de Jesus. Eu vou botar esse pai entre aspas aqui, você compreende perfeitamente, mas como já houve algumas doutrinas no passado, falando de Maria como mãe de Jesus, doutrina essa que a gente diverge em alguns conceitos, eu vou botar o pai entre aspas, porque na verdade José foi o tutor de Jesus, ele foi um padrasto de Jesus, ele foi um pai adotivo de Jesus, mas pense na responsabilidade desse homem, pense na beleza desse homem. Eu estive conversando com José essa semana, que coisa linda que José viveu, que experiência fantástica poder adotar Deus, pode ser no seu coração, que momento lindo e maravilhoso, para você ver José, nós os evangélicos, pelo menos na minha história, na minha concepção evangélica, batista, a gente não dá muita ênfase a José não, que coisa triste, feia, nossa, a gente fala muito de Maria, todo Natal a gente fala de Maria, fala de José, mas mais Maria, e José foi um camarada fantástico. José, para boa parte da igreja católica, anglicana, ele é considerado como santo. E o dia de São José é dia 19 de março. Se eu fosse católico, eu ia ter uma quedinha por José, né? Não é o caso, né? Que camarada fantástico, que camarada excepcional, que atitude de homem, que atitude. José bate no peito e fala assim, anjo, deixa comigo, eu vou dar conta desse negócio, não foi eu não sou o responsável, tecnicamente falando, mas eu vou cuidar de Jesus. Aqui vai a minha palavra para alguns avós, homens que assumem a responsabilidade de criar os seus netos por N motivos. Aqui vai a minha palavra para pessoas que estão no seu segundo casamento e que acabam assumindo os filhos do primeiro casamento da mulher. Homem de caráter, homem que assumem a responsabilidade por ter casado, quem sabe, com uma viúva. Deus seja louvado por sua vida, querido. Deus seja louvado pela sua atitude de homem, pela sua atitude de caráter, de amor, Deus seja louvado. Porque o pai, tecnicamente, o pai biológico, ele assume o seu filho, porque ele tem que assumir, é filho dele, e pronto. É parte da obrigação dele, não fez, agora cria. Então, o pai biológico, ele tem que ficar recebendo muitos parabéns, não, ele fez, ele tem que criar, e pronto. É ou não é? Minhas filhas não escutem isso, né? Ganhei uma cafeteira hoje linda, está ali no meu gabinete, convido você para vir tomar um café aí, das minhas filhas, minha esposa, lindo, lindo, lindo. Mas o fato é que o pai biológico, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Fez, agora cria. Mas o adotivo não, cara. É por isso que é um pai especial, cara. Por isso que José, ele deve ser exaltado mesmo, nessa característica de ser esse pai substituto, dentro desse processo de adoção que é tão complicado em toda a história. Toda a história. Assumir alguém, criar um filho, sempre foi um processo complicado, e por isso eu quero pensar com vocês alguns aspectos de se tornar um pai especial.
Um pai especial é aquele que entende. Primeira coisa, querido, você que é um filho adotivo, você que foi criado por alguém, primeira coisa que você precisa entender é que para ser um pai especial é assumir a responsabilidade diante de um grande desafio. Um grande desafio. É assumir algo que está diante de você e que traz uma demanda que você, na maioria das vezes, não sabe exatamente o que vem de lá para cá. Será que essa criança vai me amar? Será que ela vai me entender como o seu pai? Será que esse menino, ao tornar-se adolescente, ele vai me respeitar? Será que eu vou conseguir amá-lo verdadeiramente como meu filho? Tantos pontos de interrogação, é isso que talvez passou na cabeça de José, cara. José, quando ele recebe a notícia de Maria, eu imagino, enquanto eu estava conversando com ele essa semana, nas nossas reflexões do texto, eu falei, José, como é que foi isso, José? Me explica, cara. A gente que estuda o texto, já aprende que a gente precisa dialogar com o personagem. Eu dialoguei com José. José, como é que foi? Ele estava dentro de um relacionamento com Maria ali já há algum tempo. E para você entender bem, na cultura judaica, o casamento ele era feito na maioria das vezes, dentro de um processo. As crianças eram prometidas, algumas delas, talvez a maioria delas, eram prometidas. Era como se falasse assim, Juninho tem quantos anos, Juninho? 10 anos. Falei, o Juninho vai casar, eu não vou comprometer ninguém aqui da igreja não, viu, Juninho? Eu falei assim, Juninho, meu filho vai casar com a Mariazinha. E eles têm ali 10 anos, 12, eles prometiam um para o outro, os pais tomavam essa atitude, era o primeiro passo. E dentro dessa promessa, eles já cresciam, sei lá, Juninho ali, subindo na árvore, olhando para Mariazinha para o Juninho e tal, e já ia criando um relacionamento ali. Dentro desse processo, até chegar ao noivado, que é esse que está Maria e José aqui, desculpa, que é o segundo passo do casamento, desse processo do casamento, eles podem até discordar e romper. Você, olha, os meus pais nos prometeram e tal, mas acho que não dá. E eles podem romper isso. Com muita dificuldade, mas eles podiam. Agora, quando eles se tornam noivos, aí já é o segundo passo desse relacionamento, ali não, ali era como se eles já fossem casados sem a apropriação do sexo, mas eles já tinham um compromisso entre eles. Era esse momento em que Maria e José estavam. Eles eram noivos, mas comprometidos, ao ponto que você vai ver na leitura do texto, que José, mais lá para frente, ele pensa em divorciar. Algumas traduções vão dizer isso, se separar mesmo, porque eles tinham um compromisso, mas não estavam casados, com todos os seus direitos e deveres. Esse processo de noivado durava mais ou menos em torno de 1 ano, e dentro desse processo de noivado, se confirmava todas as coisas, e eles começavam a comprar, ali, quem sabe, José passeando pelo calçadão de Jerusalém, entrava na Casas Bahias, e olha esse móvel aqui, e Maria fazendo lá o tricô, fazendo já, quem sabe, o negócio que põe em cima da mesa, que eu esqueci o nome, qual é o nome, gente? A toalha de mesa, né? Maria fazendo ali o tricô, fazendo todo o seu chá de casa nova, e tudo isso, José mandando os convites para os seus parentes que moravam em Belém, e o povo lá de Belém já preparando uma caravana para vir no casamento dos dois, mas de repente, chega Maria e fala, José, eu estou grávida. Imagina, cara, isso da minha... Eu falei, José, mas como é que foi isso, José? Que loucura, eu entrei em parafuso. Eu fiquei doido, eu saí correndo e não queria saber de nada. E Maria, calma, José, eu vou te explicar, foi um anjo. Que anjo, que é isso? Imagina, a cena, que loucura. Imagina, sua namorada, sua noiva, fala assim, eu estou grávida. Essa loucura toda era a loucura que José estava vivendo. E agora os convites para os meus parentes, que eu vou falar para o meu tio, cara. Que eu vou falar para a turma que joga bola comigo aqui no campinho careca de Jerusalém. Como é que eu vou explicar que Maria está grávida? Tinha 2 possibilidades. José podia fazer 2 coisas segundo a lei. José poderia entrar para um processo judicial com Maria
E aí, meu irmão, ia ser um rolo para Maria, para comprovar quem era aquele pai, era filho. José tinha alguma desconfiança, porque viu Maria curtindo uma foto do Orkut, do Ricardo, né? E ele falou, eu sabia que era o Ricardo, eu vi você curtiu a foto do Ricardo, Maria. Né? E ele tinha alguma desconfiança, e ele estava com um processo em cima de Maria, e Maria poderia ser apedrejada e morta. Ela está lá na lei, por infidelidade. Só que já, segundo alguns comentaristas, devido ao avanço da cultura judaica, provavelmente Maria não seria morta, apedrejada, mas seria ridicularizada. Isso foi o que José quis evitar. Falou assim, eu não vou entrar com um processo de separação, de divórcio judicial, eu vou me afastar, eu vou sair de fininho. Essa era a segunda opção que ele podia fazer, assumindo a culpa. Olha que coisa linda, olha que a Bíblia vai dizer que José era justo, e por isso ele saiu, não quis envergonhá-la. Ele assume a culpa como se ele tivesse engravidado a Maria, para que Maria não sofresse as penalidades do ato. Que amor, que pai, que homem, que exemplo. Para não prejudicar Maria, ele pensa em fugir. Mesmo sabendo ou desconfiando, segundo o entendimento dele, que Maria havia o traído. Eu queria pensar com você, esse primeiro tópico da nossa mensagem, hoje eu estou achando lindo, porque o relógio dali está parado, e isso vai me dar tempo para falar demais de José. José é lindo, tem tantas coisas que nós podemos pensar, mas a primeira coisa é que ser pai adotivo é um processo complicado, é um desafio. Às vezes você pode olhar para o pai, você não conhece o meu pai, o meu padrasto, ele foi uma pessoa difícil, uma pessoa dura, porque é difícil assumir toda essa responsabilidade. Eu estou citando o caso de José aqui, mas o caso talvez do seu pai, que te assumiu, também foi um processo complicado. Assumir você, com todas as suas demandas, com todos os seus traços de caráter, de personalidade, quem sabe que você herdou geneticamente do seu pai biológico. É um processo difícil, se não falar pelas questões judiciais do nosso Brasil, e não só do nosso Brasil, mas do mundo. Parece que a justiça tenta, e eles tentam, bem da verdade, eles tentam fazer com que esse processo seja o melhor possível, mas às vezes eles tomam uns posicionamentos jurídicos que acabam complicando o processo de adoção. Hoje nós temos, a última estatística que eu vi, mais de 40 mil crianças aguardando ser adotadas, com cerca de 30 mil pais esperando para adotar. Tecnicamente sobraria aí 10 mil, né? Mas são tantos critérios para você adotar uma criança no Brasil que dificulta esse processo. Então não é fácil adotar. Não é fácil ser pai adotivo, é um desafio. Por isso nós precisamos encarar essa primeira realidade de um pai especial, que é um grande desafio, para que você diminua as suas críticas, as suas altas expectativas, as suas palavras depreciativas para aquele que te assumiu. Ser um pai adotivo é um grande desafio. A Bíblia vai falar que José, provavelmente, ele toma essa atitude por ele ser um homem justo. Um pai especial, adotivo, é aquele que tem um caráter aprimorado. Justiça, ele viu uma demanda, uma necessidade, e ele se colocou à disposição do Senhor. Não vejo a possibilidade de ser um pai adotivo sem ser um homem de caráter, um homem justo. Segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, que para ser um pai especial, um pai adotivo, um pai substituto, um padrasto, só é possível diante de uma intervenção divina. Foi isso que aconteceu. Enquanto ele pensava nisso, diz o texto, o anjo do Senhor apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo.
É um contexto completamente diferente de muitos de nós. Mas eu creio, em nome de Jesus, eu creio, e como eu creio nisso, uma pessoa que resolve assumir um filho que não é dele, é por conta de uma intervenção divina no coração dessa pessoa. É uma intervenção divina, sobrenatural, que Deus faz em sonhos, em palavras, por meio de amigos, numa mensagem, alguma coisa Deus move o céu e a terra para tocar o coração desse homem, para que ele então cuide desta outra pessoa. Ser um pai especial só pode mediante uma intervenção divina. Não faz sentido, humanamente falando, segundo o nosso caráter, segundo a nossa composição, segundo o nosso DNA adâmico, não faz sentido a gente assumir o compromisso de outra pessoa. Não faz. O filho não é meu, né? Maria se vira, ela não arrumou. Tem até uma frase que diz, quem fez Mateus balança, não tem um negócio desse? Alguém lembra dela? Quem pariu Mateus que bale, essa aí. É mais ou menos isso aí que diz, né? Seu filho. Mas com uma intervenção divina, sobrenatural, em sonhos, na vida de José. José muda a sua concepção. Deus, olha, amigos, eu vou te dizer uma coisa. Eu louvo a Deus por essas intervenções que Deus faz no nosso coração, no seu coração, no meu coração, enquanto nós dormimos, porque o Salmo 127 diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Você vai dormir preocupado, você vai dormir tenso, você vai dormir ansioso, com uma decisão que você tem que tomar, cuja qual você não tem a solução, e aí você dorme e acorda, com aquele, Deus, colocou no seu coração um direcionamento, a centelha divina, e você mudou aquela perspectiva nociva, ruim, destrutiva, que você estava na noite anterior. Quantas vezes isso acontece? Olha, é tão comum acontecer isso no ministério pastoral. As pessoas vêm, trazem uma demanda enorme, que já acabou de acontecer. Eu falei, isso aconteceu como aconteceu hoje. Calma, vamos orar. Amanhã, a gente volta a conversar sobre isso. É impressionante, como o amanhã, como o choro que dura a noite, na manhã vem a alegria, porque esse nosso Deus que nós servimos, Ele vem com a intervenção e tira todo aquele rancor através de sonhos, da sua intervenção, seja lá qual for, e nos dá uma nova perspectiva no amanhecer, cara. Foi isso que aconteceu com José. José acorda com um novo deslumbre, José acorda diante de uma nova perspectiva. Eu vou assumir essa criança. Que coisa linda. Não se desespere, não fique estressado diante das lutas que aparecem no nosso dia a dia. Tente botar a sua cabeça no travesseiro, querido, e confiar em Deus. Fala assim, Senhor, eu não vou ficar ansioso durante essa noite e perder o meu sono, eu não vou fazer isso. Vai ser o contrário, eu vou dormir como uma criança e eu tenho certeza que amanhã o Senhor me trará a resposta, aleluia. Porque Ele dá ao seu amado enquanto dorme, cara. Creia nisso, descanse no Senhor, espera nele. Foi isso que aconteceu com José. José foi dormir e sonhou. Para a psicologia, os psicanalistas vai dizer que o sonho é uma estrada para o inconsciente. O sonho de José o levou nas mais profundas demandas que ele tinha da sua alma. E Deus lá o encontrou e revelou a ele, falou, José, cuida desse menino, porque ele é meu filho, cara. José, aceite essa proposta de emprego. José, case-se com Maria. José, através desse ato que eu estou te orientando por meio dessa vontade, desse desejo que você está sentindo a partir de agora, nós vamos trazer libertação para a sua vida, para a sua família, para o seu povo, José. Ser um pai especial, ser um pai adotivo, somente é possível por meio de uma intervenção divina. Se você está diante
dessa perspectiva. Quem sabe uma pessoa divorciada, o casamento não deu certo. Quem sabe você está namorando uma viúva, está pensando em se casar com uma mulher que já vem de um outro relacionamento. Peça a Deus colocar no seu coração a vontade dEle. Peça a Deus para colocar a iniciativa dEle no seu coração e dar o direcionamento, porque é só por meio do direcionamento de Deus que você vai dar conta de ser pai e assumir essa criança. Só. Se for por você mesmo, certamente você vai encontrar grandes dificuldades. Ser pai especial é uma ação que é dada por meio de um direcionamento do Espírito Santo. E para terminar, um pai especial, versículo 24 diz: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Ser pai especial, ser um pai adotivo, ser um padrasto, é fruto de uma decisão pessoal, de uma aceitação. Por mais que o Espírito Santo venha te visitar na madrugada, por mais que você veja uma mensagem como essa, por mais que você esteja inclinado a casar-se com Maria, você precisa tomar essa decisão pessoal. Foi isso que o anjo trouxe para José, e José então toma essa decisão assim quando acorda. Eu vou obedecer a direção de Deus para a minha vida. Eu vou tomar essa decisão, eu vou aceitar Jesus como meu filho adotivo. O anjo orientou José, e José aceitou Jesus e aceitou Maria. Que coisa linda. Esse processo adotivo, por mais que venha muitas vezes por força de uma circunstância, em que alguns vão olhar e vão falar assim, não tem jeito, tem que ser assim. Só pode ser assim. É necessário que você crie no seu coração, pai. É necessário que você crie no seu coração, homem, o seu desejo de aceitar essa criança. Eu estou aceitando essa criança. Eu estou aceitando a ser pai dessa criança. Eu estou tomando a decisão hoje de educar, de cuidar e de amar essa criança. Uma decisão. Não foi imposta. Não é por obrigação, não é só por força da circunstância, é uma decisão pessoal, consciente, que você deve tomar de aceitar essa nova família, em nome de Jesus. Cremos que somos responsáveis diante das nossas escolhas. Por mais que Deus nos ajude nos nossos sonhos, nos mandamentos, temos que tomar essa decisão pessoal. Aqui é o resultado de todo esse texto, de toda essa orientação divina, de todo esse planejamento, esse plano de Deus lá na eternidade de mandar o seu filho, culminou aqui em José e falou assim, eu aceito. Havia Maria, momentos antes, aceitado esse desafio diante do anjo Gabriel, agora José aceita também o desafio. Trazendo para uma linguagem espiritual, pensando em uma possível aceitação de algo divino para a sua vida, é necessário que você tome um posicionamento diante daquilo que Deus tem para a sua vida. É necessário que você diga sim, eu aceito Cristo no meu coração. Eu aceito viver essa vida, segundo Deus está nos dando, por meio de uma revelação divina, por um anjo, pela Bíblia, por um pastor. Eu aceito, eu digo sim. É necessário esse posicionamento. É lindo pensar no processo de adoção, porque, como eu disse aqui no início, o pai biológico, tecnicamente, ele não tem que dizer que aceita. Não, é filho dele, está ali, ele fez, e agora ele tem que criar. Mas o adotivo não.
O adotivo, ele ama de forma voluntária. Ele se inclina para aquela ação. Por meio do direcionamento que ele recebe, o seu coração se volta para aquele novo ser e ele ama de forma voluntária. Isso é lindo, querido. A gente, ao longo da nossa caminhada cristã, como pastor e como psicólogo, a gente encontra muito essa demanda de filhos adotivos que chegam ao nosso consultório com alguns questionamentos, porque há uma mística, há um mito, há uma linguagem pejorativa, um estigma em cima do filho adotado. Mas olha que coisa linda, você foi adotado por alguém que quis você, te aceitou. É muito mais lindo do que um pai que foi obrigado a aceitar. É muito mais lindo uma pessoa que se inclina de forma voluntária e te aceita e te cuida e cuida de você. Isso nós vamos ver através da vida dos dois grandes libertadores da Bíblia, Moisés e Jesus. Já pensou nisso? Os dois foram adotados. Moisés pelas filhas de Faraó e Jesus por José. Olha como é lindo esse processo de adoção e de aceitação e de cuidar alguém que tecnicamente você não é obrigado. Sinta-se uma pessoa privilegiada, é isso que eu falo nas minhas consultas que eu dou no consultório e no gabinete. Sinta-se uma pessoa privilegiada por ser adotado. E muito provavelmente a pessoa que te deu para adoção, queridos, também te deu num ato de amor, por não ter capacidade, condição de te criar, e por isso ela deu com muita dor no coração, mas ela deu para você ser criado por alguém que tinha a capacidade de te criar. Olhe por essa ótica. Olhe por esse viés e você vai entender que esse pai que te criou, que você, quem sabe até o dia de hoje, não o considera como pai, você vai ter um outro olhar de amor, de respeito e de gratidão. Um pai especial, José. Estou apaixonado por José, encantado pela sua beleza, pela sua justiça, pelo seu gesto de abraçar Jesus como um filho adotivo. Representando, assim, José, aquilo que Deus fez e faz comigo e contigo. Afinal, todos nós somos filhos por adoção. Você sabia disso? A palavra de Deus nos diz em Gálatas 4, versículo 4 e 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós somos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, queridos. Vamos agradecer a Deus por aquele que se dispôs a nos educar, a cuidar de nós, a nos remir. Jesus Cristo nos tornou co-herdeiros da aliança. Jesus Cristo nos tornou filhos por adoção do Pai. Agradeça a Deus porque nós somos filhos adotados de Deus. Jesus disse em João 14, 18, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Tiago diz que a religião perfeita é cuidar dos órfãos da viúva, pura, sem mácula. Pai, obrigado, ó Deus, pela oportunidade de conviver com homens que assumiram, ó Deus, a responsabilidade de cuidar, e de criar e de amar do jeito deles, da forma deles. Às vezes, ó Deus, uma forma dura, bruta, ó Deus, mas foi a forma que eles deram conta de cuidar de muitos de nós, ó Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela história de José, que nos inspira nessa manhã, ó Deus, sermos pais, amarmos aquelas pessoas, ó Deus,
cujas quais nós não fomos ou não temos responsabilidade. Amar, ó Deus, as pessoas, todas as pessoas, ó Deus, que estiverem perto de nós, ó Deus, como pessoas que carecem de um abraço, carecem de um cuidado, carecem do amor, ó Deus, porque essas pessoas, na verdade, somos nós, ó Deus, todos nós, ó Deus, que carecemos de um Pai, e esse Pai é o Senhor, aleluia. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos adotou, a despeito de todas as nossas dificuldades, das nossas rebeldias. Ó Pai, o Senhor nos adotou como filhos, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado por esses homens, ó Deus, que se disponibilizaram, ó Deus, em cuidar de crianças que foram, ó Deus, deixadas por N motivos, ó Deus, mas que eles, como avós, como homens, tios, irmãos mais velhos, novos maridos, ó Deus, assumiram a responsabilidade e criaram esses filhos para a glória de Deus. Pai, hoje receba, ó Deus, a nossa gratidão, receba o nosso louvor, ó Deus, a nossa alegria por essas vidas, ó Deus. Te agradecemos porque eles representam José, eles representam de uma forma macro e espiritual ao Senhor, ó Deus, que nos acolheu, mesmo sendo filhos perdidos, ó Pai. O Senhor nos adotou como seus filhos, ó Deus. Nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.